Salve, salve galera do Esporte História. Tô aqui para gravar um vídeo de apoio, de esperança, de torcida para a melhora, na saúde de um cara que é talvez pouco conhecido dos brasileiros, principalmente os mais jovens, mas que é um cara que é um exemplo de superação no esporte mundial. Tô falando de Alessandro ou Alexa Nardi, que foi piloto italiano de Fórmula 1, depois foi para a Fórmula Kart, que é uma das descendentes, que acabou virando depois Fórmula Indy de novo, chamado de Fórmula Indy, e que depois de um acidente trágico que ele teve, onde na Alemanha, correndo pela Fórmula Kart mesmo, correndo na Alemanha, ele teve várias lesões e teve as duas pernas amputadas e acabou, mesmo com as pernas amputadas, se recuperando, com força de vontade, foi se recuperando aos poucos e passou a ser um atleta, deixou de ser um atleta, vamos chamar de saudável, embora esse termo não esteja nem correto, mas fisicamente completo para um atleta paralímpico. E dentro da sua performance como atleta paralímpico, ele venceu várias maratonas no modelo paraciclismo, que é aquela bicicleta acoplada, ao corpo das pessoas que não têm as pernas, no caso. E ele ganhou várias maratonas, ganhou a maratona de Roma, de Nova York, de Londres, e até hoje é o maior campeão olímpico da história, para você ter uma ideia. Pra você ter ideia, ele é o maior campeão paralímpico da história do paraciclismo, com 4 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata conquistadas nos Jogos Olímpicos de Londres, 3, 2 de ouro e 1 de prata, e mais 3 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, com 2 de ouro e 1 de prata. Então são 6 medalhas, sendo 4 de ouro, que tornam o maior atleta da categoria para bicicleta, da história do esporte paralímpico. Torna o maior. Então o Zanardi foi um piloto, correu em carros como a Minardi. Ele não foi na Fórmula 1, ele não foi lá um grande piloto, ou somou um ponto só em toda a história, sua história na Fórmula 1 ali, que durou até os anos 90, até 97, depois ele tentou em 99 de novo. Mas ele foi muito bem na Fórmula Indy, na Fórmula Kart, pela Chip Ganassi, que é uma equipe famosa até hoje na Fórmula Indy. Ele ganhou 2 campeonatos de Fórmula Kart, que é a Fórmula Indy atual, ou é uma das partes da Fórmula Indy atual. Ele chegou a ser campeão 2 vezes da competição. Inclusive nela foi quando ele sofreu o acidente. Então o Zanardi, só para ficar bem claro, ele é um exemplo de superação, um cara que era vencedor nas pistas, como eu citei, correu a Fórmula 1, ele correu na Minardi, correu na Williams, mas nunca foi um piloto excepcional realmente não. Mas mesmo assim, foi um campeão nas pistas, porque ele ganhou muito nessa categoria, nessa Fórmula Indy, no caso. Embora nunca fosse muito divulgado aqui no Brasil, a Fórmula Indy passou a ser divulgado mais com as vitórias dos brasileiros depois, anos depois, e com Emerson Fittipaldi com as 2 vitórias das 500 milhas de Indianápolis. Mas o Zanardi foi bicampeão dessa modalidade, que no automobilismo é muito respeitada também. E após o acidente que ele teve em 99, ele teve esse problema e perdeu as pernas e mesmo assim não desistiu, prosseguiu e foi lá e se tornou um atleta, voltou a ser um atleta, só que dessa vez paralímpico, e hoje é o maior atleta do paraciclismo da história, só para ter uma ideia. Desculpa a vozinha baixa, mas hoje eu tô muito ruim, tô sentindo muito mal. Mas assim, e o que aconteceu? Desses eventos, nessa última semana, que a Itália está promovendo em homenagem à melhoria do país em relação ao Covid, a superação da Itália aos problemas do Covid, e o Zanardi foi
fazer uma trajetória, foi fazer um trajeto. Ele é uma figura muito querida na Itália, exatamente por ser esse exemplo de superação que ele foi, né? De piloto de alto nível a perder as pernas e voltou a ser um grande atleta de alto nível. Ele foi participar dessa maratona, lógico, dentro da categoria dele, né, que é o paraciclismo. E aí ele acabou desviando, entrando numa rota errada e entrou em choque um caminhão que vinha na reta oposta, né, que vinha na via oposta da estrada e se encontra atualmente em estado grave, né? Alguns boletins médicos dizem que é grave o estado e que continua estável a gravidade do estado, mas não houve pioras. E alguns médicos dizem que acreditam que ele vai sair dessa. E eu espero mesmo que ele saia dessa. Esse cara é um vencedor na vida em todos os aspectos que você possa imaginar. E daria mais uma história de vitória e de superação na vida dele, mostrar para as pessoas que não importa o quanto, né? Quantas coisas ele passou, quantas coisas aconteceram com ele, ele tá aí firme e forte. Ok, gente? Então, assim, força, Zanardi, força. Espero muito de coração que você saia dessa também, né? Teve traumatismo craniano, tá em estado bem grave no hospital. Mas eu espero que você saia dessa também, como você saiu do acidente lá na Alemanha, e que você consiga voltar e mostrar, né, ser um exemplo para muitas pessoas que infelizmente também sofrem sequelas, acidentes, problemas desse tipo, e que veem você como uma inspiração, né? Por mais que você não seja conhecido, muito conhecido aqui no Brasil, você é conhecido na Itália em grande parte do mundo como esse exemplo de superação, esse exemplo de atleta que conseguiu lá vencer todas as barreiras, inclusive um acidente que quase lhe tirou a vida. E eu espero que esse também não consiga fazer isso. Forças, Zanardi, e de coração eu desejo muito que você saia dessa. Ok? Um abraço e valeu.